Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso Encontrando o Seu Propósito. Vamos dar seguimento para a gente poder aí chegar no ponto onde você vai entender exatamente qual é o propósito que Deus tem na sua vida especial, né? Ou seja, particular, personalizado. É o seu propósito de vida e mais ninguém tem um desse. Então, agora a gente vai falar sobre aprender, já falamos sobre o servir, né? Então, a gente sabe que o propósito geral é o quê? Todo ser humano, servir, aprender e desfrutar. Desfrutar, um assunto da próxima aula, e aqui a gente vai falar sobre a questão do aprendizado. Então, ó, uma parte extremamente importante para que cumpramos o nosso propósito com excelência é o autoaperfeiçoamento contínuo. E isso só é possível através de constante atenção e aprendizado em todo o conteúdo útil e importante para a nossa edificação. Uma boa gestão do tempo se mostra indispensável para que esse comportamento faça parte do nosso cotidiano. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, parte B, e parte C, parte A do versículo seguinte, que é o 6, né? Então, Eclesiastes 8, versículo 5 e 6. A segunda parte do versículo 5 e a primeira parte do versículo 6, onde é dito o quê? Que o sábio ele entende que para todo propósito há um tempo e há um modo. Então, em Romanos 10, versículo 2, né, você também vai encontrar uma referência. Deixa eu até ler aqui esse de Romanos, que esse é um assunto também bastante importante e que dá tempo aqui, eu creio que nessa aula, para a gente poder falar um pouquinho. Então, ó, o que é dito, o que Paulo ele fala do povo de Israel? Olha só que interessante. Romanos 10, versículo 2. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, eles eram muito zelosos, eles eram muito dedicados, eles eram muito, digamos assim, fiéis, né? Buscando fazer aquilo que agrada a Deus, mas errava. Por quê? Imagina você ser muito dedicado em alguma coisa, digamos, o alvo da sua dedicação, ou até mesmo a própria dedicação, a dedicação é uma coisa boa ou ruim? Depende. Porque se você for dedicado em fazer alguma coisa ruim, não vai ser interessante. Então a dedicação é neutra, depende de onde que você vai aplicar a sua dedicação. Ah, eu sou dedicado em agredir os animais. Poxa, você vai ter. Isso não é bom. Ah, eu sou dedicado. Digamos assim, eu sou dedicado em dormir, né? Ou seja, dorme muito, né? Então eu sou dedicado em comer massas, né? Ah, ele tem uma dedicação em comer massas, né? Isso geralmente depende do gosto, né, da pessoa. Então, eu sou dedicado em... É claro que ninguém fala isso, né? Mas assim, sou dedicado em maltratar, né, a minha família, minha esposa, os meus filhos. Ninguém vai falar isso que é dedicado nisso, mas se você for observar o comportamento, você vê que a pessoa tem uma dedicação nisso, né? Faz isso com frequência, faz todo dia, faz cada vez melhor, né? Entre aspas. Então, é onde a gente deve atentar para a situação. Então, eles eram dedicados. É, tipo assim, basicamente, a dedicação a gente pode ver como algo bom, independente. Como eu falei, não. Vamos supor que seja, vamos ver a dedicação como algo positivo. Tá, assim, eram dedicados, então já é um ponto positivo. Tá, ok. Eram dedicados em servir a Deus. Poxa, que maravilha. Agora sim se tornou de fato positivo. Mas como que esse serviço era feito? Aí é onde a gente tem a declaração de Eclesiastes 8, versículos 5 e 6. O serviço ele era feito, ou seja, havia um propósito válido, servir a Deus. Mas o serviço ele tem um modo de ser feito. O João ele pode fazer um serviço a Deus, ele pode fazer um trabalho que é diferente do trabalho do Fernando, que é diferente do trabalho do Tiago, que é diferente do trabalho do Jonathan, que é diferente do trabalho do José. Então, são trabalhos diferentes. Agora, a diferença não é o problema. O problema é fazer um trabalho do modo errado, que um é diferente do outro. Por exemplo, a gente está falando aqui que o teu propósito é um propósito particular, o meu propósito é um propósito particular. O propósito e a forma como vai ser feito é algo exclusivo. E por mais que a gente pense que isso é um absurdo, são 8 bilhões de pessoas, né, no mundo aí, aproximadamente. Tá ok.
Mas a questão é, todo mundo não tem uma digital diferente? Todo mundo não tem, um DNA diferente? Por que não teria um propósito diferente? Então todos nós temos propósitos diferentes. Como eu falei, o ramo, né, numa visão superficial, você vai encontrar ali, ele faz a mesma coisa que o outro, então eles têm propósitos iguais. Não exatamente. Porque você vai perceber detalhes e às vezes não tão, né, não precisa ir tão fundo para ver que a forma como um cumpre com o seu propósito é diferente do outro. E está tudo bem. A gente não está falando em níveis de desempenho ainda, em níveis de excelência no desempenho. Mas existe uma diferença. Então, o importante é o quê? A gente saber qual é o nosso propósito, a gente cumprir com esse propósito, porque aqui a gente está falando sobre o propósito de servir a Deus, né? O nosso propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Servir a Deus. Beleza, servir a Deus. Mas como? Então, esse é o entendimento, esse é o objetivo aqui principal desse curso, é saber qual é especificamente o nosso chamado. Deus nos chamou para que especificamente? Porque servir a Deus pode ser muito relativo e as pessoas podem fazer N coisas. E geralmente o entendimento que se tem é: servir a Deus? Não, eu vou ser diácono, eu vou ser pregador, eu vou ser pastor, eu vou ser presbítero, evangelista, missionário, enfim, né? É alguma coisa assim? Não necessariamente. Então, é importante que a gente tenha entendimento sobre isso, que a gente saiba que é muito mais amplo do que um trabalho realizado dentro da igreja, né? É muito mais amplo do que simplesmente, até mesmo, a pregação do evangelho. O fundamental, como a gente já viu, o fundamento de tudo, o que não pode faltar em nenhum cumprimento de propósito, é o interesse o foco voltado para o quê? Para restabelecer a comunhão do homem com Deus, com o seu Criador, né? Mas, num outro nível, mais secundário, existe aí algo que não é padrão, né? Cada um faz o seu da sua maneira, né? Da sua forma, da forma que Deus o inspirar a fazer. Por exemplo, eu tenho meu propósito de vida, que é promover o desenvolvimento humano de forma que esse desenvolvimento seja sólido, pleno e constante. Através do quê? Do ensino das escrituras e daquilo que a verdadeira ciência descobre, porque existe a falsa ciência. Então, as descobertas da falsa ciência e as escrituras sagradas, esses ensinamentos, essas informações, esse conhecimento, são as minhas ferramentas de trabalho. É o que eu utilizo para poder cumprir com o meu propósito, que é promover o desenvolvimento humano. Mas aí, dentro desse propósito de promover o desenvolvimento humano, eu tenho algo muito específico. Então, as pessoas podem existir muitas pessoas que têm o mesmo propósito, promover o desenvolvimento humano de forma sólida, e aí utilizam os ensinamentos da verdadeira ciência, as descobertas da verdadeira ciência e os ensinos da palavra de Deus. Então é a mesma coisa, não exatamente. Por quê? Porque eu, né, fui inspirado por Deus para criar um método. E esse método, tenha certeza, não existe em nenhum lugar no mundo. Ele é melhor, então, por causa disso? Não, ele só é diferente de todos os outros. E se você tem o mesmo chamado, você vai criar alguma coisa nesse estilo, um treinamento, um curso, uma mentoria, né, onde você vai aplicar ali um método, e esse método ele é exclusivo, ele é seu. Ele pode até ser semelhante em alguns pontos com outros métodos, mas numa visão mais profunda, mais detalhada, vários pontos vão ser identificados de diferença. Por quê? Porque é a sua forma de fazer. E, inclusive, tem a forma de transmitir isso também, que também é diferente. Se o método fosse exatamente igual, a forma de transmitir seria diferente. Então, sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. Então, vamos seguindo nessa jornada. Você logo vai estar vivendo o seu propósito de vida e vai ver como que isso vai, assim, fazer com que todas as coisas, né, elas venham ser mais fluidas para você, elas venham começar a acontecer, contribuir com você. Porque quando a gente entra nesse alinhamento de viver de acordo com o nosso propósito de vida, como dizem, né, o universo ele coopera. É como a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas, né?
Então, essa linguagem de universo também, abrir um parênteses aqui, não é uma linguagem assim espiritualista, no sentido de esotérica, ou coisas assim de pagãos, enfim, né, de outros deuses, de outras religiões. Né? A questão não é essa. Quando a gente fala do universo, a gente está falando sobre tudo que existe. Então, o que a Bíblia fala? Sabemos que todas as coisas, se troca o todas as coisas pelo universo, a gente poderia ler assim, ó, sabemos que o universo coopera com aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É isso, tá? Nos vemos na próxima aula.